Muitas vezes começamos com pulos, com saltos, mas nesta tarde, se nós temos que começar com lágrimas, que estas lágrimas sejam de adoração a Deus, porque eu sei, ó Pai, que Tu tens o melhor para mim e eu quero confiar na Tua palavra. Se Tu ainda não podes ver aquilo que Deus tem para ti nesta tarde, pede que Ele se revele a ti nesta tarde. Confia que o Senhor tem o melhor para a tua vida. Amém. Vamos louvá-lo e deixemos que Ele se achegue a nós. E como cantamos, que é dele que vem o socorro, que é dele que vem tudo aquilo que nós precisamos. Então, canta com alegria. Deixa o gozo de Deus inundar o teu coração. E declara nesta tarde: eu sei que Tu tens o melhor para mim, ó Pai. Amém. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, senão da Tua forte Sim, Jesus. mão. Grande é o Teu amor, meu Pai, grande é o Teu poder. Sentado no alto trono estás, do mundo és Tu minha porção. Descansarei em Ti, confiarei no Teu amor. Sei que tens o melhor para mim, a Tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As Tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em Ti. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, senão da Tua forte mão. Meu Pai, grande é o Teu poder. Sentar no alto trono estás, do mundo és Tu minha porção. Descansarei em Ti, confiarei no Teu amor. Sei que tens o melhor para mim, a Tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As Tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em Ti. A minha vida entrego em Tuas mãos, descansarei em Tua provisão. Abba, Pai,
a confiar em Ti. Aleluia. Podemos cantar que na presença de Deus nós somos restaurados, que nós somos cheios, que nós somos renovados, que nós somos levados a um lugar de paz, nós somos levados a um lugar de transformação. Então, que esta atmosfera que nos envolve de amor, é uma atmosfera de amor de Deus, ela possa manifestar-se em ti, mas com a operação de milagres, com cura, porque às vezes nós apenas buscamos a presença de Deus com aquele conforto. Não, Ele hoje Ele quer mais do que isso, Ele quer manifestar a sua glória, Ele quer transformar aquilo que é impossível em possível. Deus, aquilo que Ele tem feito ao longo dos anos, e ao longo dos séculos, Ele só tem um objetivo, revelar. E Jesus, Ele próprio dizia: eu quero revelar a glória do Pai. Então que algo que tu busques neste momento seja para revelar a glória de Deus. Essa cura que tu procuras para a tua alma, para a tua doença, que ela seja para revelar a glória de Deus. E então sim, nós vamos ver coisas grandes a acontecer neste lugar. Que esta presença, ela não é apenas real porque nós podemos sentir alguma coisa. Não, ela é real aos olhos. Ela é real aos olhos. Ela pode ser real e manifesta de uma forma física, ok? Ela pode ser transformadora na cura, na libertação. Então, não tenhamos vergonha de nos achegar a Deus com ousadia e pedir que Ele faça muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Amém? Fonte de gozo, Pai, flui das Tuas mãos. Não há temor na Tua presença. Todo o medo, ele se desfaz, Senhor. Fonte de gozo, flui de Tuas mãos. Todo o temor se desvanece aqui. Em Tua presença, em Ti nada sei, és tudo em mim. No lugar secreto, te coroamos Teu nome. Em Tua presença, o céu estremece e maravilhado. fica maravilhado nesta tarde. Oh, reis e seus reinos se deslumbrarão em Tua presença. Estar o meu ser em Tua presença. Terra e céu são um só em Tua presença. A vida e luz em Tua presença. Tudo se rende ante Ti. Fonte de gozo, flui das Tuas mãos. Todo o temor se desvanece aqui. Canta isto nesta tarde. Em Tua presença, sem Ti nada sou, Jesus. Sem Ti nada sou, aleluia. Tudo em mim,
coroa-nos de amor em tua presença. Os céus estremecem e maravilhado, reis e seus reinos se deslumbrarão em tua presença. Está o meu ser em tua presença. Terra e céu são em tua presença, em tua presença. A vida em luz, em tua presença, tudo se rende ante ti. Entregamos o nosso coração a ti, Jesus. Tu és tão bom, ó Pai. Ninguém se compara a ti, Senhor. Senhor, não há como tu, Jesus. És sublime, singular, divino, incomparável Deus. 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 És sublime, singular, és digno, incomparável Deus. Em tua presença eu restauro a paz, restauro o meu ser. Tudo se faz novo em ti, Jesus. Terra e céu são um só. Em tua presença há vida e luz. Em tua presença tudo se rende ante ti. Em tua presença, oh Jesus, está o meu ser. Aleluia. Canta, igreja. Em tua presença, terra e céu são um só. Sim, Jesus, é o teu reino, Pai. Em tua presença há vida e luz. Em tua presença tudo se rende ante ti. Em tua presença, em tua presença, Deus, eu louvo o teu clamor. eu restauro o ser, Jesus. Terra e céu são um só. A vida em
Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. É bom estar na Tua presença, Senhor. É bom viver com a Tua presença dentro de nós, ó Pai. Sim, Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Grande é Tu, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Cumprimento a todos com a bendita paz de Deus. Uma boa tarde também. Nós acreditamos naquilo que acabamos de cantar. Amém. Que na presença de Deus o nosso ser pode ser restaurado. A nossa vida e o nosso viver pode ser restaurado. Amém. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Porque sentimos a Tua presença de uma forma especial nesta tarde. Nos tens trazido a este lugar. Sim, reconhecemos que se não fosse a Tua graça, o Teu amor, nós não estaríamos aqui, Pai. Deus, nos tens atraído à Tua presença nesta tarde, porque queres restaurar. Tu queres, Senhor, ó Deus, renovar. Tu queres, Deus, dar a oportunidade de recomeçarmos outra vez. Deus, Tu sabes e conheces a necessidade de cada um. Tu sabes como cada um entrou nesta tarde, neste lugar. Também oramos por todos aqueles que nos estão a assistir, Senhor, através da internet, Pai. Oramos para que a Tua presença também seja uma realidade, Senhor, no lugar onde se encontram, Pai. E te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nos estás a dar nesta tarde para restaurar a nossa vida e o nosso viver. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Muito bom nós estamos juntos na casa de oração e damos graças a Deus pela oportunidade que nós temos e que no nome de Jesus vamos continuar a ter de estarmos neste lugar e também a possibilidade que Deus nos dá para nós também podermos transmitir este culto através da internet e chegar a muitas vidas. Amém? Nós vamos ouvir então a ministração da Palavra de Deus, Pastor Rogério, e vamos ficar sensíveis àquilo que Deus quer falar connosco através do seu servo. Faz favor. Paz do Senhor, meus irmãos, amém. É um gozo e uma alegria poder estar aqui com os irmãos para juntos cultuarmos o nosso Deus. Acredito que os irmãos agora estão todos na expectativa, não é? Mas devo dizer que o nosso irmão Caçoma foi generoso na apresentação, tá bom? Graças a Deus, irmãos, nós, como já foi dito, servimos com o pastor Paulo Branco no ministério da Assembleia de Deus de Almada e tem sido uma bênção. Louvamos a Deus também pelos irmãos, os irmãos recebam saudação do pastor Paulo Branco. Louvamos a Deus pela igreja de Alverca. Agradeço o convite que tem sido feito nesta tarde para poder estar aqui com os irmãos. E a igreja de Almada, somos gratos a Deus pelos irmãos. Os irmãos têm sido de grande bênção também para conosco, na medida em que também temos sido igrejas parceiras, não é, no projeto missionário, e certamente que é uma bênção, e somos gratos a Deus pelos irmãos e oramos também pelos irmãos para que Deus continue a abençoar os irmãos, amém? E meus irmãos, vamos, uma vez que a apresentação já está feita, vamos à palavra do Senhor. Eu vou convidar então os irmãos a abrirem a palavra do Senhor portanto, o Evangelho que escreveu João, Evangelho de João, capítulo 1. Há algo, irmãos, que ao longo deste ano me tem deslumbrado e me tem agradado ao meditar na palavra do Senhor. Nós, quando reparamos para certos personagens bíblicos e para a sua generalidade, aqueles homens e mulheres a quem Deus usou de uma maneira maravilhosa, nós temos por tendência a olhar para eles e colocá-los num pedestal alto, não é? Quase que inatingível para cada um de nós.
não significa, irmãos, que eles de facto não tenham sido uma bênção, e foram. Mas, irmãos, há uma particularidade que a palavra do Senhor nos revela a respeito de cada um destes personagens que nós não podemos jamais perder de vista. É que eles eram homens e mulheres comuns como cada um de nós. Não é? Até a palavra do Senhor nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que cada um de nós, mas entretanto ele foi usado por Deus de uma maneira maravilhosa. Era um homem sujeito às mesmas paixões que cada um de nós, era um homem comum, mas que se deixou usar nas mãos de Deus e que Deus fez maravilhas na sua vida. E isto, irmãos, é um ânimo para cada um de nós, não é? Porque sabemos que apesar de todas as coisas, Deus também quer usar-nos a cada um de nós. Deus também quer trabalhar na vida de cada um de nós. Importa que nós nos possamos dispor e, de facto, deixar que Ele faça, que Ele cumpra em cada um de nós o seu querer e a sua vontade. E a respeito, irmãos, dos discípulos de Jesus, nós vemos claramente isto. E nós nesta tarde vamos falar do apóstolo Pedro. Foi um dos principais discípulos de Jesus, se não o principal, no sentido em que ele era muitas vezes como é que eu posso dizer? O representante dos demais discípulos. Ele falava em nome muitas vezes dos restantes discípulos, não é? Mas ele, irmãos, era um homem também com as suas falhas, com os seus defeitos, mas que foi transformado por Deus, pelo poder do nosso Senhor. E de facto, irmãos, o Evangelho de Jesus, ele transforma-nos. Jesus diz para nós nos chegarmos a Ele como estamos, como somos, mas a verdade é que nós não permanecemos nem como estamos, nem como somos, porque Ele transforma-nos. Ele muda o nosso coração, Ele tira a dureza do nosso coração, Ele dá-nos sensibilidade, Ele transforma o nosso ser, Ele derrama do seu amor, da sua graça sobre cada um de nós. E nós, irmãos, à medida que vamos caminhando com Cristo, devemos deixar que Ele faça a sua obra na vida de cada um de nós. Nós vamos ver, irmãos, neste texto do versículo 35, o primeiro encontro de Jesus com o apóstolo Pedro. Diz o versículo 35: no dia seguinte estava João, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. Aqui João é o João Batista. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos discípulos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Portanto, irmãos, nós vemos aqui que era André, irmão de Simão Pedro, um dos discípulos que tinha ouvido o testemunho de João e passou então também a seguir Jesus. O versículo 41 diz: ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Não é? Esta, de facto, irmãos, era uma particularidade de André. Se nós formos ver nos evangelhos, André, não sei se sempre, mas pelo menos quase sempre que é mencionado, ele aparece levando alguém a Jesus. E que coisa maravilhosa, irmãos, sermos nós usados por Deus para levar outros até Jesus, apontar para Jesus. Eles eram os 12 irmãos, mas, irmãos, ao longo do Evangelho nós não vemos muito a respeito de André, mas aquilo que vemos é um homem que aponta para Jesus. Como já foi dito também nesta tarde, enquanto a nossa irmã ministrava o louvor, irmãos, nós fomos chamados para apontar para a glória de Deus, não é? Para exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Por isso, João Batista diz: importa que eu diminua e que ele cresça. Importa que ele seja visto através da vida de cada um de nós. E este, irmãos, era um papel que André fazia constantemente, não é? Ele não vemos dificuldade com ele no facto de
de Pedro que ser mais, de alguma forma, mais falado do que ele, não é? Do que André, mas o vemos sempre levando pessoas a Jesus, não é? Porque é Jesus que resolve os nossos problemas, é Jesus que traz cura, é Jesus que traz transformação, é Jesus que transforma, que opera na vida de cada um de nós. Então ele vai dar esse testemunho ao seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. E agora os irmãos reparem, versículo 42. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Este é o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Mas no primeiro encontro de Pedro com Jesus, não é André que apresenta Pedro a Jesus, não é Pedro que se apresenta a Jesus, porque Jesus já sabia quem Pedro era. Isto é maravilhoso, porque Deus já nos conhecia ainda antes de nós o conhecermos. Ele já conhecia, já conhece o nosso coração, já conhece o nosso interior. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele conhece as nossas limitações. Jesus conhecia as limitações de Pedro. Quantas e quantas vezes nós vemos Pedro sendo repreendido por Jesus? Mas ainda assim, Jesus o amava e Jesus apostava, investia na vida de Pedro, não é? Porque, irmãos, reparem que Jesus, ele ao olhar para Pedro, ele não via apenas a quem Pedro era, mas ele já conseguia ver aquilo que ele faria da vida de Pedro. Porque diz: tu és Simão, era o nome dele, Simão. Normalmente nós o chamamos Pedro, mas o nome dele que os pais lhe deram era Simão. E Jesus já lhe diz: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E Pedro significa pedra, rocha, não é? E, irmãos, nós, se fôssemos estudar aqui ao longo dos evangelhos, as vezes em que Jesus trata Pedro por Simão, neste caso por Pedro, podemos fazer aqui uma associação ao facto dele ser inconstante. Dele ser inconstante, não é? O que no fundo Jesus está aqui a dizer a Pedro é que tu és um homem inconstante, mas eu vou fazer de ti um servo constante, não é? Firme. Irmãos, e a inconstância muitas vezes também é algo que faz parte por vezes da nossa vida como filhos de Deus, não é? Umas vezes estamos animados para servir a Deus, uma vez estamos animados para evangelizar, estamos animados para vir ao culto, à casa do Senhor, estamos animados, irmãos, em todo o tempo, mas de repente recebemos uma notícia, irmãos, de repente, irmãos, as nossas emoções mudam e já não estamos animados, não é? Já estamos em baixo. No dia seguinte estamos animados outra vez, estamos lá em cima. E depois para baixo outra vez. E por aí em diante, um dia estamos com fé. Depois começamos a duvidar das promessas de Deus sobre a nossa vida. Mas, irmãos, Jesus olha para Pedro e diz: tu és Simão, tu serás chamado Pedro, tu serás chamado Cefas, tu serás uma rocha, tu serás firme, tu deixarás de ser este homem inconstante. Ao longo dos evangelhos nós vemos de facto tanta inconstância na vida de Pedro, mas que Jesus estava disposto a transformar aquela inconstância numa rocha, estava disposto a transformá-lo numa rocha, em algo firme, não é? Firme. E é o que Jesus também, meus irmãos, está disposto a fazer da vida de cada um de nós. Vemos, irmãos, e percebemos por este texto que Jesus já sabe o que fazer de cada um de nós. Ele sabe exatamente a obra que Ele tem a fazer na vida de cada um de nós. Ele já tem um plano para cada um de nós, não é? As nossas falhas e quem somos não o apanha desprevenido. Ele conhece-nos, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece, irmãos, toda a nossa estrutura. E lembra-se que somos pó, mas Ele, irmãos, quer transformar-nos a cada dia. Nas suas mãos, irmãos, nós seremos o que Ele quer e não o que nós queremos, não é? Isto é importante, sermos o que Ele quer e não o que nós queremos de nós mesmos. Normalmente, irmãos, quem dá um nome aos filhos quando nascem são os
pais, não é? Também, de alguma forma, demonstra a autoridade dos pais sobre os filhos, não é? Eles dão um nome. E no Antigo Testamento nós vemos muitas vezes as crianças receberem um nome de acordo ao estado de espírito, por exemplo, da mãe ou de alguma situação que tivesse acontecido, não é? E Jesus, irmãos, ele aqui também demonstra a autoridade sobre a vida de Pedro, mudando-lhe o nome, não é? Tu serás chamado Pedro, a partir de agora a tua vida está nas minhas mãos. Eu vou controlar o teu destino. Irmãos, graças a Deus pelo dia em que nós entregamos a nossa vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa é podermos ser guiados pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Ele é o dono do nosso destino. A nossa vida não é um barco à deriva no mar, que vai ser levado pelas ondas ou pelo vento. Mas a nossa vida, no nosso barco, há um capitão, é Jesus Cristo, que nos levará a bom porto, independentemente das tempestades, não é? Pelas quais nós passamos. Então, irmãos, nos tempos em que vivemos, normalmente as pessoas valorizam a sua vida, não é? Os seus planos, têm os seus planos, os seus projetos, mas irmãos, melhor do que tudo isto são os planos de Deus e os projetos de Deus para a nossa vida, não é? E que tenhamos a cada dia esta sensibilidade. Eu vou também convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor num outro texto que se encontra em Lucas capítulo 5. Vamos ver então o segundo encontro de Pedro com Jesus, ou melhor, de Jesus com Pedro. Jesus vai ao encontro de Pedro. Nós percebemos desta forma que daquele primeiro encontro, ele tem aquela experiência, aquele encontro com Jesus, mas ele não começa logo a seguir Jesus, não é? Não se torna no imediato um discípulo que seguia onde quer que Jesus ia. É depois deste encontro que Jesus vai fazer a Pedro, então, este desafio para que Pedro se tornasse um discípulo de Jesus a tempo integral. É o chamado de Pedro a tempo integral. Versículo 1, diz a palavra do Senhor: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, os irmãos reparem, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra. É a palavra de Deus, irmãos, que nos dá substância, que nos firma, não é? E nós precisamos de amar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, havia 2 barcos, Jesus entra no barco de Simão. Não foi por acaso que Jesus entrou no barco de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Portanto, os irmãos, reparem, havia 2 barcos junto à praia. Os pescadores já estavam lavando as redes, ou seja, tinham estado durante toda a madrugada a tentar pescar. Aqui no caso não apanharam nada e então já estavam lavando as redes. Jesus entra num dos barcos e começa ensinando a multidão. Era uma forma também da mensagem poder ser difundida também com o vento, não é? Ter um maior alcance, uma vez que não havia microfones, não é? E entretanto, irmãos, depois de Jesus terminar de dar a mensagem àquela multidão, ordena a Pedro que fossem ao alto mar lançar as redes, pescar, não é? Pescar. Então, irmãos, vemos que Jesus, ao entrar no barco de Pedro, Jesus estava entrando de alguma forma, não é? Na vida de Pedro, no seu emprego. Aquele era o emprego de Pedro, não é? Aquilo fazia parte do dia a dia dele. De alguma forma, com esse texto, irmãos, nós percebemos que Jesus estava buscando ter uma proximidade e uma intimidade maior com Pedro.
isto deve ser algo que deve pautar a nossa vida com Deus. Um crescendo de intimidade e de relacionamento com Deus. Que nós possamos também na nossa vida laboral, não é? Deixar que Deus tome a primazia, que Ele tome o primeiro lugar, que Ele dirija todas as coisas. Deus deve estar presente em todas as áreas da nossa vida. Não deve haver nenhuma área da nossa vida da qual Deus esteja excluído, mas que Ele possa dominar todas as coisas, não é? Os irmãos reparem que Jesus era carpinteiro, como nós sabemos. Para um homem comum, olharia para um carpinteiro e dizer, vamos pescar, não é? Diria, este homem que não percebe nada de pesca, porque é que ele me está a ordenar, porque é que ele me está a dizer isto? Mas não era um homem qualquer, é Jesus. Ele sabe todas as coisas. E quando nós nos relacionamos com Deus, é importante termos isto em mente, que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o melhor para nós, não é? Como já foi dito também nesta tarde, Deus sabe efetivamente o melhor para cada um de nós. Os irmãos reparem também que Jesus vai levar Pedro a águas mais profundas. Águas mais profundas. E que nós também possamos, irmãos, deixar-nos levar pelo nosso Senhor a águas mais profundas, a conhecê-lo em maior profundidade. Jesus manda então Pedro lançar as redes e nesta ordem era importante então que Pedro deixasse que Jesus o dirigisse em tudo aquilo que ele tinha para fazer. Aquele, irmãos, não era a hora habitual de pesca. A hora habitual de pesca era de madrugada, à noite, madrugada, era o horário em que eles normalmente pescavam. E o mar profundo também não era o local ideal também. Eles normalmente pescavam um pouquinho em águas menos profundas, porque à noite, quando as águas estavam mais frias, os peixes vinham à superfície, vinham um pouquinho mais à superfície e era ali que eles se alimentavam. Portanto, irmãos, aquilo que Jesus está a mandar, a ordenar que Pedro fizesse, não fazia muito sentido para um pescador. E o desafio, irmãos, muitas vezes é isto. Nós não entendemos os caminhos do Senhor, mas nós devemos confiar que Ele tem o melhor para nós. Ele sabe aquilo que é o melhor para cada um de nós. É importante, irmãos, nós confiarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Confiamos na palavra do Senhor. Pedro, ao analisarmos e refletirmos neste texto, nós percebemos que Pedro, de certeza, que estava exausto, estava cansado, estava frustrado. Afinal de contas, irmãos, um homem que se levanta para trabalhar, está a madrugada toda lançando as redes e não apanha absolutamente nada. Como é que ele se sentiria? Cansado, frustrado, foi uma noite desperdiçada, não é? Tempo desperdiçado, porque não apanhei absolutamente nada, e de repente vem Jesus e lhe diz, vamos lançar as redes, não é? Está na hora, no meio do seu cansaço, não é? E muitas vezes, irmãos, o cansaço tende a ser um impedimento para nós fazermos a vontade do Senhor, mas que nós possamos ter disponibilidade para ouvir e para obedecer a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo também de Samuel é um exemplo tremendo. Era uma criança. À meia da noite, ele ouve alguém chamar por ele. A primeira vez ainda vá que não vá, não é? É natural que pudesse ter alguma disponibilidade. Ele vai, levanta, vai ter com Eli. E a segunda vez, ele já estava deitado novamente, não é? Mas ele demonstra disponibilidade. Levanta-se novamente. E uma terceira vez, levanta-se. Irmãos, que nós possamos ter disponibilidade para ouvir a voz de Deus. Hoje de manhã falávamos um pouco, irmãos, de que na sociedade em que vivemos, por vezes estamos corremos tanto, não é? Que o mais difícil muitas vezes é pararmos para ouvir a voz de Deus, para estarmos aos pés de Jesus. Mas isto é o essencial. Tem que ser prioridade na nossa vida. Estarmos aos pés de Jesus, para ouvirmos aquilo que Jesus tem para cada um de nós, porque é Ele que dirige a nossa vida, é Ele que sabe o melhor para cada um de nós. Portanto, irmãos, que o cansaço, nosso cansaço físico, não seja desculpa para, por exemplo, lermos a palavra do Senhor,
para lermos, para orarmos ao Senhor, que o nosso cansaço não seja desculpa para virmos à casa do Senhor, mas que possamos ter disponibilidade para estar diante da presença do Senhor, nosso Deus. Será que Jesus não sabia que Pedro estava cansado? Não é? Mas Jesus quer ver, certamente, a nossa disponibilidade para obedecermos a sua voz. Vamos continuar a ler, então, o texto. Versículo 5 diz: respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro tem aqui uma declaração de fé, não é? Nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Este não é o horário ideal para pescar. Aquele não é o local ideal para pescar. Mas há uma ordem de Jesus. Eu vou obedecer à ordem de Jesus. Há uma palavra de Jesus e eu vou obedecer à palavra de Jesus. Irmãos, que assim seja também com cada um de nós, que possamos obedecer à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o versículo 6, isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Eles, de facto, irmãos, puderam ver o milagre de Deus. Rompiam-se-lhes as redes, apanharam uma grande quantidade de peixes. Irmãos, que nós possamos efetivamente obedecer à voz de Deus, porque é na obediência que vemos também as maravilhas de Deus sobre a nossa vida. É numa vida obediente, não é? Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão teve que sair daquela terra. E ele viu a graça de Deus e o poder de Deus. É verdade que teve que aguardar. É verdade que houve provas. É verdade que houve obstáculos. Mas Deus cumpriu a sua promessa. E nós temos, efetivamente, meus irmãos, um Deus que cumpre as suas promessas. Ele cumpre tudo aquilo que promete. Pedro viu então este milagre maravilhoso. Diz o versículo 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro mostrou-se aos pés de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Será que Jesus não sabia? Jesus sabia, obviamente, não é? Mas Jesus estava disposto a trabalhar na vida de Pedro. E graças a Deus que Jesus está disposto a trabalhar na vida de cada um de nós. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas imperfeições, das nossas dúvidas, dos nossos vacilos muitas vezes, mas Ele está disposto a trabalhar na nossa vida. Ele é o Deus maravilhoso. Versículo 9 diz: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixaram tudo para seguir Jesus. Eu, quando leio este texto, imagino, irmãos, o que é que seria para muitos uma situação dessas? Seria uma situação, uma oportunidade de negócio tremenda, não é? Agora que o negócio da pesca começa a dar tanto lucro, começa logo hoje que tivemos uma pesca maravilhosa, 2 barcos completamente cheios, nós precisamos é que este mestre ande sempre conosco, nos ensine como pescar, para nós enriquecermos, não é? Muitos se calhar pensariam desta forma, mas Jesus faz um milagre e lança o desafio para Pedro. O que é que para ti é mais importante? A pesca ou seguir-me, não é? E este episódio, irmãos, é de tal forma importante que depois de Pedro pecar, negar Jesus, Jesus já ressurreto, temos um episódio muito semelhante.
Pedro volta para trás, não é? Nós não temos tempo de ir até este texto em João, não é? Pedro volta para trás como que desistindo daquela vida e arrastou os outros discípulos que estavam com ele. Vamos pescar. Foram pescar novamente, não pescaram absolutamente nada e de repente um homem na praia grita-lhes: olha, lancem a rede do outro lado, e eles lançam e é uma quantidade tremenda de peixes, não é? E depois desse episódio todo, Jesus chama Pedro em particular e faz-lhe novamente o desafio. Pedro, tu amas-me mais do que estes? Não é? Jesus vai reabilitar Pedro depois da sua falha, depois dele ter pecado contra o Senhor, dele ter negado Jesus, porque nós temos um Deus de graça e um Deus de misericórdia, um Deus que tem os seus braços abertos para receber-nos, para restaurar, e um Deus que efetivamente, irmãos, quer usar-nos para a sua glória, quer transformar a nossa vida. Então, meus irmãos, é esta a palavra que eu gostava de deixar com cada um dos irmãos nesta tarde. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nas nossas inconstâncias, a confiarmos no Deus que é constante, para que Ele possa fazer de nós, homens e mulheres, mais constantes na nossa fé, mais constantes no nosso relacionamento com Deus, e para isso nós precisamos de deixar-nos guiar por Ele. Precisamos que Ele tome conta de todas as áreas da nossa vida. Precisamos que Ele tome a primazia de todas as áreas da nossa vida, porque certamente que veremos a sua graça, a sua glória na vida de cada um de nós. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai querido e Pai amado, eu louvo, Deus, o Teu nome, Senhor, nesta tarde. Bendigo, Pai, o Teu nome e exalto o Teu nome. Te agradeço, Deus, pela Tua igreja, Deus, neste lugar. Te agradeço, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que nesta tarde, Pai, Tu possas, Deus amado e Deus querido, oh Pai, confirmar a Tua palavra no coração de cada um de nós, Pai. Deus, que possas dissipar de nós a inconstância, mas que possamos, Deus, a cada dia ser firmes e constantes, sempre abundantes, Pai, na Tua obra, Pai, servindo-te, Deus, com amor, Pai, com zelo, Senhor, oh Deus amado, e com alegria, e que a Tua glória, Pai, e o Teu poder se manifestem sobre as nossas vidas. Eu entrego, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos diante do Teu altar, Pai, e peço, Deus, a Tua bênção sobre cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Convido a todos, por favor, para ficarem de pé. Amém. Antes do culto terminar, nós vamos orar. Agradecemos a Deus por esta ministração. E eu vou pedir ao Grupo Louvor para subir novamente. A letra do último cântico que o Grupo Louvor entoou fala-nos acerca da presença de Deus. Em Tua presença, o meu ser é restaurado. Os irmãos acreditam nisto? Nós temos que crer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Nós temos que crer na palavra de Deus. E esta palavra que foi ministrada é a palavra de Deus. E as coisas vão acontecer, Deus vai agir, a palavra de Deus vai ser uma realidade nas nossas vidas, no nosso viver, a partir do momento que nós acreditarmos incondicionalmente naquilo que Deus nos tem dito, naquilo que a palavra de Deus nos diz. Por causa da dúvida, nós não recebemos. Mas quando há fé no nosso coração e acreditamos de todo o nosso ser na palavra de Deus, as coisas acontecem. Pedro, mesmo cansado, por causa daquela noite frustrada de pesca, ele disse que ia lançar a rede sob a palavra de Jesus. Amém? E que nós possamos crer de todo o nosso coração que na presença de Deus o nosso ser é restaurado. Que na presença de Deus, assim como Deus fez na vida de Pedro, Ele faz na nossa vida. Que na presença de Deus o nosso ser, a nossa identidade é restaurada. Deus, quando entra na nossa vida e tem essa liberdade de agir, de trabalhar, então a Bíblia Sagrada diz que todo o medo, não é? Todas as nossas, aquelas fragilidades que nos levam à derrota, que nos levam a ser vencidos, a sermos vencidos, Deus retira tudo isso e Deus nos fortalece. Amém. Uma boa semana. Os irmãos já sabem, aqueles que estão mais próximos da saída, que é do meu lado esquerdo, devem ser os primeiros a sair. Vamos continuar a fazer a nossa parte no cumprimento destas medidas, tanto de segurança como medidas de higiene. E, mais uma vez, uma boa semana para todos. Todos são bem-vindos a estarem connosco.
Temos culto à quarta-feira às 20h30, que não é necessário nesse culto de marcação, mas para os cultos ao domingo à tarde, os irmãos, por favor, continuem a fazer a vossa marcação. Para todos os cultos, como já disse, às 15h30. Deus abençoe a todos. Então, os irmãos aqui do meu lado esquerdo, por favor, sejam os primeiros a sair. Vamos evitar aglomerações, tanto dentro da igreja como fora. Amém. E acreditar que em breve nós vamos estar livres destas medidas. Amém. Até lá vamos fazer a nossa parte. Deus abençoe.